Tentei me esconder, com medo de não viver. Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Bom dia! Bora para mais um devocional. Glória a Deus! Hoje, no nosso segundo dia de propósito. Oi, Márcia! Bom dia! Então, para quem aí, né, não sabe, a live vai ficar salva no YouTube. Mas eu quero convidar você a participar. Estamos fazendo um propósito, iniciamos um propósito de 40 dias de oração em busca desse avivamento pessoal, tá? E Carol, já começou? Começou ontem. Hoje é o nosso segundo dia. Posso participar, Carol? Claro que pode, tá? Claro que pode. Então, tu começa a partir de hoje já, orando de maneira intencional, buscando isso de maneira intencional mesmo ali no seu coração, tá bom? Então vamos orar? Já mandei lá no grupo a segunda leitura do dia. Estamos lendo também este livro, ó, Bom Dia Espírito Santo. E nós vamos... Aí todos os dias eu mando um audiobook lá no grupo do WhatsApp. Se tiver interesse, vou deixar o link, tá? Para participar. Vamos orar? E caminhar para o fim aqui de Marcos. Marcos, capítulo 15. Glória a Deus. Marcos, capítulo 15. Eita, hoje eu tô parecendo... Ia falar leoa, mas leoa não tem juba, né? Eu tô parecendo um leão mesmo hoje. Dormi com o cabelo amarrado aí. Glória. Bom dia, Karine. Como é que você tá? Você tá bem? Minha bonita tá bem? Ô, gente, traz a Radassa um dia pra me ver. Mulher, traz um dia ela pra me dar um cheiro nela. Nem falei com a bichinha, né? Ô, gente, tô com tanta saudade da Radassa, da Elisa também. Eu tô com muita saudade. Ai, de vocês. Ai, saudade, muita saudade. Então vamos orar? Ai, bom dia, meu Senhor. Bom dia por mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Queremos aqui, agora, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, porque entendemos que todas as coisas provêm de Ti. Todo esse dia já foi preparado pelo Senhor e queremos nos apresentar ao Senhor para participar daquilo que o Senhor estará fazendo no dia de hoje. Nos conduza, Senhor, pelo melhor caminho. Nos conduza a tomar decisões mais assertivas. Nos ajude, Pai, a hoje estarmos melhor, a estarmos mais avivadas do que estivemos ontem. Em nome do Senhor Jesus, papaizinho querido, que hoje nós possamos, com ainda mais discernimento, com ainda mais sensibilidade, te ouvir, meu amigo Espírito Santo. Que nós venhamos a sentir ao Senhor durante o nosso dia e indiferente das nossas emoções, indiferente do nosso humor, nós venhamos a nos lembrar que não estamos mais sozinhas, que não estamos mais sozinhas. Glória a Deus, glória a Deus. Que nesse dia a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Queremos hoje viver de uma forma mais reta, queremos hoje
viver de uma forma que possa alegrar ainda mais o Senhor, Espírito Santo. Que uma porção ainda maior de temor sobrevenha às nossas vidas. Que nós venhamos a andar com temor, porque entendemos que é o princípio da sabedoria e buscamos isso no Senhor. Sermos mais sábias, sermos mais inteligentes. Por isso, nos ajude a temer mais o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, nos conduza para que, ao terminar o nosso dia, nós possamos ainda estar aqui, avivando a chama do Espírito, avivando em nós o desejo desse relacionamento mais íntimo, mais profundo. Eu sei que tem muito mais para conhecermos. Há do Senhor muito mais para conhecermos. É como se até hoje nós conhecêssemos apenas pouco do Senhor. E queremos mais. Queremos mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ai, gente, eu não sei vocês, mas vamos, Karine, vamos combinar, tá? Eu quero mesmo. Bom dia, Marleusa, Thaís, bom dia, Ludmila. Ai, gente, eu não sei vocês, mas desde ontem, ainda bem que eu nem coloquei cílios esse mês. Ai, acho que o Espírito Santo, de fato, ele traz pra gente uma sensibilidade. Gente, eu ando chorando com mais facilidade. O olho já tá aqui, lacrimejando. As orações, sei lá, é diferente. É diferente, sabe? E eu acho que esse é o ponto central. Eu acho que ninguém sabe o suficiente sobre ele que não tenha mais para descobrir. Nós temos mais para descobrir. Nós temos mais para nos ser revelado, mais para nos ser entregue, sabe? E eu não sei você, esse propósito de verdade. Eu tô assim muito sensível. Agora eu não posso contar, mas em breve eu quero contar um testemunho para vocês. Só que agora não dá, não posso ainda contar. Mas assim, é como se começasse de novo, sabe? Quando eu contar, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. É como se fosse a primeira vez. É como... Eu já li o livro, mas é diferente. É diferente. É diferente. Dessa vez tá diferente. E a ideia não é fazer com que nós voltarmos, sabe, ali para ser o que éramos antes, no início da nossa caminhada. Eu entendo a importância do primeiro amor e nós podemos conservar esse primeiro amor em nós. Mas lembre-se que não é para você voltar a ser o que era antes. Cuidado com isso, tá? Não voltar a ser o que era antes. Muita coisa o Senhor fez em nós. Muita coisa você viveu desde o início da sua conversão até hoje. Muitas coisas aconteceram em você. Você aprendeu, você errou em muitas situações. Então, não é. Às vezes, quando eu pego uma paciente em depressão ou de um qualquer, de um transtorno, dentro de algum transtorno, e elas geralmente comentam assim comigo: Carol,
eu quero muito voltar a ser o que eu era antes. Eu quero muito voltar a ser o que eu era antes. E eu sempre digo para todas quando eu escuto isso, para ela não desejar isso. Porque se voltar o que era antes, ela vai voltar a adoecer. Mas é descobrir agora a sua melhor versão. Então, o objetivo agora não é você voltar nesse propósito, onde estamos buscando mais do Senhor, onde estamos orando mais no Senhor, sabe? Nos entregando mais ao Senhor. O objetivo não é fazer com que você retroceda no tempo, não. Mas que, entendendo a sua vida agora, o seu contexto agora, você consiga hoje ser muito melhor em todos os aspectos. Você consiga ser muito melhor hoje do que você era há anos atrás. Porque é isso, a sua caminhada, ela te deu bagagem, te deu sabedoria, há coisas que o Senhor colocou e ministrou sobre a sua vida. Oi, Larissa, quanto tempo? Bom dia, paz. Então, o Senhor, Ele ministrou coisas na nossa vida que não vale a pena, sabe? Ah, não, eu quero voltar a ser o que eu era antes lá atrás. Não. Entenda quem você é hoje e busca hoje a sua melhor versão para o Senhor. Construa hoje o melhor que você, diante das ferramentas, diante do que você consegue hoje, oferecer o melhor ao Senhor. Entendendo quem você é hoje. Tá? Então, vamos lá. Alguém comenta para mim? Marcos 15. Amanhã, então, amanhã terminamos o Evangelho de Marcos. E na quarta começamos Lucas. Glória a Deus, glória. Vamos lá, Marcos capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que fizesse o que costumava fazer. Olá, pastor! Paz do Senhor, pastor Fábio. Deus abençoe a vida de vocês. Glória. Então vamos lá. Versículo 9. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, como nós lemos na sexta-feira, choca perceber
que tudo começou dentro da igreja, pelos judeus, sabe? Assim, sabemos que tudo deveria assim ter acontecido. Sabemos que cada situação ela já tinha sido dita, cada situação já havia sido anunciado. Então, tudo que Jesus estava fazendo para que se cumprisse com as Escrituras. Então, nós não podíamos tirar do sofrimento, né? Não podíamos. Quando eu vou pregar, diante de alguma passagem parecido com ou eu cito a crucificação, eu sempre digo que se fosse nos dias atuais em que Maria fosse uma mãe parecida como somos nós, as mães de hoje em dia, Maria ia, ao invés de ir para a cruz, né, ali acompanhar Jesus na crucificação, ao invés dela estar acompanhando todo o processo do Gólgota, de estar aos pés de Jesus na cruz, se fosse nos dias atuais, Maria estaria indo para um círculo de oração, fazer uma campanha para Jesus tirá-la daquele sofrimento, para que Jesus não fosse morto, para que Jesus recebesse do Pai livramento. Se fosse nos dias atuais, porque é cultural o nosso, gente. É cultural. Nós não queremos sofrer. Ninguém quer passar pelo sofrimento. Mas deixa eu dividir com vocês. Uma moça, nós congregamos juntos há um tempo atrás, muito tempo atrás. E aí ela me mandou mensagem recentemente. E aí ela, Carol, eu queria conversar com você e pedir um conselho para você. E aí, né, falou que gostava muito de mim e tal. Não me via sendo uma mulher religiosa, diante de religiosidades, e que queria o meu conselho. E aí ela falou, Carol, eu tô passando por muitas dificuldades financeiras, na saúde, autoestima baixa, nós estamos passando por muitas dificuldades, assim. E eu até conversei com o meu marido se não era importante ou necessário que a gente voltasse para Jesus, para os caminhos, né? Continuamos ainda afastados. E se não era necessário nós voltarmos para que tudo na nossa vida se ajeitasse, se não era tudo isso. E aí mas aí o meu marido falou que eu tô errada em pensar assim, que eu não posso querer voltar para Jesus só para me ter uma vida melhor. Aí ela perguntando, Carol, mas não é assim que acontece? Quando nós estamos obedecendo ao Pai, Ele não nos abençoa? E aí eu fui responder ela, e aí eu mandei vários áudios, e aí eu expliquei para ela, eu falei, olha, em alguns pontos os dois estão certos, tá? Mas num outro ponto os dois também estão errados. Como assim, Carol? Eu fui explicar para ela, eu falei, olha, primeira coisa, saber que vocês não estão no lugar certo e não fazer nada para mudar isso, já é ruim. Já é ruim. Saber que vocês não estão no caminho, né? Fazendo, brilhando Jesus, né? Sendo sal da terra e luz do mundo. Saber que vocês deveriam estar, conhecer as Escrituras e não praticar, isso é muito ruim. Muito ruim. Então,
mas eu também concordo. Então, você está certa em certo aspecto, no sentido de que a partir do momento que nós o buscarmos, que a nossa vida fica melhor. Mas não num sentido só das coisas funcionarem aos nossos olhos, mas de haver em nós aquilo que mais te faz falta e que talvez você nem percebeu, uma paz. Uma paz que exceda todo entendimento, tendo dinheiro na conta ou não, tendo saúde ou passando por alguma enfermidade, de se ter paz. Porque andar com Jesus, obedecer ao Pai, é isso. Não priva. Porque existem muitos filhos de Deus que estão obedecendo Ele, mas estão passando por um processo de doença, estão passando por alguma enfermidade e estão obedecendo. E aí? Então, eu concordo um pouco com a fala do seu marido, explicando para ela. Concordo quando ele diz que nós não devemos buscar a Deus para ter as coisas. Mas está escrito que se eu buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça, as demais coisas me são acrescentadas. Então, concordo também, de certa forma, com você que automaticamente também a nossa vida vai melhorando. Mas diante de uma prioridade. E esse sabe assim, culturalmente falando, porque isso não é bíblico, mas é cultural. Nós fugirmos de sofrimento. Nós queremos fugir. Acontecer qualquer coisa ruim, a gente já está numa campanha, já está numa oração, já está acordando de madrugada, pedindo pro Pai passar de nós o cálice. Mas nós vimos aqui em Jesus que era necessário que Ele sofresse. Era necessário que Ele se entregasse. E não porque Deus estava com raiva, por causa do pecado de todo mundo, que o povo estava pecando demais. Não por causa, então, ao invés de matar os seres humanos, eu quero então matar meu filho. Então vai lá e morre no lugar deles, porque eu preciso que sangue seja derramado. Não. O Pai permitiu que o seu filho unigênito morresse para que houvesse em nós essa reconciliação. Nas traduções, a Bíblia ela muda, né? Conforme as traduções. E eu escutei uma vez uma pregação, e eu estava me lembrando disso. E eu escutei uma pregação uma vez, e é de alguém que mora nos Estados Unidos, acho que é Orlando, e aí a Bíblia dela é em inglês, e aí só que era uma igreja de brasileiros. E aí ela falando sobre esse processo que o Senhor fez, né, a reconciliação. E essa reconciliação, nessa versão que vai sendo mudada, o brasileiro entendeu, na linguagem brasileira, que essa reconciliação fica muito ligada só à ideia de perdão. Então, a reconciliação significa eu fui perdoada. Sabe? Significa que não há mais sobre mim condenação. Ponto. Volta muito mais para isso. E aí ela fala que na tradução, na língua, né, ali inglesa, que então a nossa Bíblia português é a tradução do inglês. Então, assim, quem traduziu a Bíblia para o português não pegou
o hebraico, ou o grego, ou a língua original da Bíblia e foi traduzir para o português. Não. Então, houveram traduções. Então, primeiro foi para o inglês. Então, a Bíblia no inglês, ela está muito mais perto do original. E aí ela fala que na Bíblia, cuja linguagem está em inglês, quando se fala de reconciliação, ele não traz tão forte como é na língua portuguesa, na língua português nossa, a questão do perdão, mas a questão do se tornaram um de novo. Esse é o ponto. A reconciliação. Então o pai não deixou com que o primeiro morresse e o primeiro filho não morreu e depois nos deu e nos adotou como seus irmãos só porque estávamos pecando demais. Não. É porque havia uma separação. Então entendam isso. O objetivo principal da nossa criação, como dessa entrega que nós estamos lendo aqui. Jesus morreu, sofreu em nosso lugar, mas hoje está sentado à direita de Deus Pai. Nós vamos chegar lá. Hoje não há mais nele sofrimento. Mas o que nós precisamos entender? Que ele fez tudo o que ele fez, não só para perdoar pecados, porque antes as pessoas conseguiam alcançar o perdão de Deus. As pessoas tinham acesso ao perdão de Deus, sempre teve. Gente, a graça, a misericórdia sempre esteve sobre a humanidade. Você já pensou se alguém um dia acordasse só debaixo da ira de Deus? Então, sempre existiu. Só que antes, as pessoas, elas precisavam continuamente estar sacrificando um animal para que o seu perdão fosse alcançado. Só que não havia ainda a ideia do Emanuel. Então, lembrem-se que o verdadeiro motivo da morte, da entrega do pai entregando um filho e de um filho se entregando por amor ao pai, obediência ao pai, por nós, foi essa reconciliação, mas no sentido de se tornarem um de novo. E esse propósito durante os 40 dias, a questão do livro que nós estamos lendo, né, o Bom Dia Espírito Santo, é para você entender isso. Você não pode ser alguém separado dele. Cristo morreu para que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, essa trindade, ela habitasse em nós, agora por meio do Espírito Santo. Mas para sermos um. Então, olhem para a reconciliação. Olhem para tudo isso daqui que nós vamos ler acerca da crucificação, que o motivo foi para que nós nos tornemos um com Ele de novo. Esse é o maior objetivo dele. Ser feito Emanuel, Deus habitando na sua criação. Esse é o maior desejo do Pai. Habitar em nós. Habitar é um relacionamento de uma forma inseparável agora. Habitando dentro da sua criação. Então ele deixa o Espírito para habitar na sua criação. E essa é a loucura do Evangelho. É o Criador habitando, desejando morar na sua criação. Gente, isso é lindo demais. O Criador,
Às vezes eu paro, eu já mostrei para vocês a vista que eu tenho daqui, né? Eu vejo o céu de uma forma muito linda. Eu moro no 17º andar e eu fico olhando assim às vezes para o céu e eu fico me perguntando como pode um Deus tão poderoso, um Deus completo, gente. Ele não tem falta de nada. Ele não tem falta de nada. Mas Ele deseja habitar na sua criação. Esse é o desejo dele. Habitar em nós e sermos isso, um com o Pai. Ai, isso é tão lindo. Como é bom saber. E eu acho que esse é o começo, sabe? Para cura de toda a carência, para cura de toda a solidão. É isso. Você tem o Emmanuel, o seu Criador habitando em você. Vamos continuar. Oh, aleluia, Senhor. Oh, arabassura mantorabalabassi. Essa é a beleza do Evangelho. Glória a Deus. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram as suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, versículo 21, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sorte para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Tudo isso ele passou por amor ao Pai, em obediência ao Pai. E eu tô aqui lembrando Vocês já assistiram aquele filme A Cabana? Se não, assistam. Eu quero muito indicar para vocês. Assistam A Cabana.
No YouTube tem, tá? No YouTube tem A Cabana. E um dos questionamentos do ator principal é como pode um pai abandonar o filho para morrer sozinho naquela cruz. Como pode você ter o abandonado, você ter deixado na cruz? E nós vamos ver, tô dando spoiler do filme, mas mesmo assim assistam. E aí na hora, Deus ainda estava em forma de mulher para ele até esse momento. Assistam um filme que vocês vão entender o porquê. E na hora ele pega assim na mão dele e fala: você não conseguiu compreender. E aí ele olha a mão do pai, porque é um pai, só aparece como mulher por questões pessoais dele, por um momento, tá? Mas aí o pai mostra para ele a mão. E aí fala: eu estava com ele. Eu sofri com ele. Eu passei com ele. E quando eu assisti, ou eu me lembro dessa cena, eu me lembro muito, por exemplo, da maternidade. A maternidade, ela me apresenta o amor de Deus, assim. Eu olho para o Benjamin e ele, mesmo nos dias, assim, de mais desobediente, sabe? Nos dias que eu posso mais irar, ficar com raiva dele pela desobediência, ou qualquer coisa assim, eu não consigo deixar de amar o Benjamin. Eu não consigo. Eu amo o Benjamin sem ele fazer nada. Sem ele fazer nada. Quantas mães que perderam seus filhos e não é porque eles deixaram de existir aqui que elas deixaram de amá-los. O amor materno, né, como paterno também, ele ama mesmo após a morte. Uma mãe que enterra um filho continua amando o seu filho, né? E esse amor, ele é transformado e tal, mas ela continua amando. E essa também foi uma das minhas respostas para a menina que mandou o áudio. Eu falei: olha, sabe o que mais me preocupa com tudo que você escreveu? É de vocês conseguirem olhar para ele. Aí eu falei para ela, falei: você é mãe, você puniria o seu filho? Só porque o seu filho não te obedecesse, você ia puni-lo, você ia colocar uma enfermidade nele, você ia tirar dele dinheiro só para ele voltar para você? Falei: na maternidade não é assim. Quantas mães sofrem a dor de uma saudade, a dor de uma partida, sofrem com a ausência, a saudade de um filho. Mas se você for conversar com a mãe, ela vai falar: ai, a felicidade dele é o que importa. Ele estando bem, estando feliz, é o que importa. E se nós que somos maus conseguimos dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Você percebe que é fruto de ensinos, de coisas que não é Deus. Não é. Ele não é punitivo. Eu vou colocar aqui uma enfermidade. Eu vou colocar aqui uma doença. Vou tirar dinheiro, vou colocar ele passar fome para ele voltar para perto de mim. Gente, que pai seria esse? O que nós precisamos entender e tentar olhar com o olhar do pai
é que, estando longe ou não, o amor dele continua o mesmo. Estando longe dele ou não, existem provações, dificuldades, dias maus, estando longe ou não. Se nós, a maternidade, ser mãe do Benjamim, me apresentou o amor de Deus. Eu sabia de uma forma assim, sabe, meio popular assim. Eu sei, Deus me ama, Deus me ama. Mas a maternidade rasgou assim. Eu olhar para o Benjamim e sorrir assim, eu falava, Deus, se eu que sou má, consigo olhar para o meu filho e amá-lo só pelo fato dele existir. Só pelo fato dele existir. Ele não precisa fazer nada. Ele não precisa levantar as mãos para me adorar. Ele não precisa falar em línguas. Ele não precisa me obedecer. Ele não precisa fazer nada. Eu amo ele. Eu amo ele dormindo, da mesma forma como eu amo ele brincando. Sorrio mais, óbvio, vendo-o sorrir. Se nós que somos más conseguimos amar os nossos filhos assim, gente, quem dirá o amor de Deus? Porque Ele é amor. Ele é amor. Ele é bom. Vocês conseguem ter dimensão? E aí às vezes eu fico parada, admirando o Benjamim e fico imaginando e falando com Deus. Será que o Senhor também fica assim, às vezes? Parado, olhando para a sua criação e babando na sua criação? E é por isso que vale a pena ficar com Ele. Não é para ter nada, não é para ter uma cura, não é para ter dinheiro a mais, não é para ter, mas é porque você entende quem Ele é e o tanto que Ele te ama. E aí você decide não mais desperdiçar esse amor, mas aí você decide viver, se relacionar com Ele. E é isso o que precisamos, sabe, tomar cada vez mais consciência. Desse amor dele. Desse amor dele. Porque não tem nada mais transformador. Não é pelo que ele pode nos oferecer, não. Não é. É por quem ele é. E tem uma coisa na qual nós não podemos duvidar. Nunca, nunca. É do amor do Pai por nós. Eu não sei o que você fez ontem, hoje, o que você pretende fazer, mas eu quero te lembrar. Esse amor, Ele tem por você, indiferente do que você faça, indiferente do que você esteja fazendo agora, indiferente do que você fez, indiferente do que você está se organizando para fazer. E ter certeza e provar esse amor é a coisa mais completa. Ao ponto de eu olhar para o Benjamim e falar: Senhor, eu sei que ele é seu. Eu olho para o casamento e falo: meu marido, antes de ser o meu marido, ele é o seu filho. Não quero de forma nenhuma sofrer a dor de enterrar um filho,
se puder for, aparta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, claro. Mas a vida, ela continua. A gente vai ter que aprender a viver, né? Todo luto leva consigo um pouco da gente. Toda morte leva consigo um pouco da gente. Só que conseguimos viver, sabe? Conseguimos. Lembramos, semana passada mesmo, eu sonhei com meu avô. Foi a pessoa que mais próxima assim de mim que faleceu. Eu sonhei com ele. E eu acordei com o coração bem apertado, sabe? De saudade. Aí eu fui olhar a foto. Aquelas coisas. Foi alguém muito importante pra mim. Muito, muito, muito. Mas já vai fazer aí 3 anos, né? Que ele faleceu. E querendo ou não, é isso. A vida continua. Porque ainda que eu amasse muito, muito, a vida continua. E o que nós devemos entender é que, ainda que as pessoas sejam importantes, pode ser quem for, nós conseguimos viver sem. O que não é possível é vivermos sem o Senhor. Não deixe isso normalizar na sua vida. Que não seja comum para você se afastar dele. Que seja um sacrifício você passar o seu dia e você não se relacionar com ele. Porque sem ele não há vida. Ai, gente. Eu tô dizendo que eu tô chorando muito. Olha, é só Jesus que faz isso. A gente chora, a gente ri, faz tudo ao mesmo tempo. Ai. Ludmila colocou essa palavra, falou muito ao meu coração. Elizabeth, somente esse amor preenche todas as lacunas do nosso coração e todas as áreas da nossa vida. Só ele. Só ele pode preencher você completamente. Nenhum homem é capaz. Quando eu digo homem, eu digo ser humano. Nenhum ser humano é capaz de preencher totalmente a nossa vida. Como Cristo é capaz. Como Cristo é capaz. Ele é capaz de preencher toda dor, apesar de toda dor, porque é isso. Às vezes a saudade bate mais forte. Para quem não conseguiu ainda superar um luto, não é saudade, né? Ele sofre pela dor. Você consegue perceber que uma pessoa conseguiu superar o luto quando ela sente saudade. E tá tudo bem chorar por saudade. Mas quem ainda não superou, sofre pela dor. Pela dor. Mas ele é suficiente para preencher tudo. Tudo. Ele é. Então, assim, é a maior dor que eu conheço, né? Com certeza, enterrar um filho é muito pior do que enterrar um avô, uma mãe, né? É a lei natural da vida. Eu não posso ser egoísta para desejar, por exemplo, para minha mãe, que ela veja ou que ela enterre um dos seus 2 filhos para que a gente não sofra. Óbvio que não.
Eu prefiro sofrer a dor de enterrá-la bem velhinha, mãe, bem velhinha. Mas é o curso natural da vida, né? Mas, gente, e tudo isso aqui vai passar. Toda essa dor que a gente sente, toda a saudade, toda lágrima, ela vai ser cessada um dia. Tudo isso daqui tem um tempo pré-determinado para acabar. Essa vida aqui tem um tempo determinado para acabar. Mas ela, sabe, aqui nós já começamos a escrever a nossa eternidade. E nós precisamos escrever isso com Jesus. A Tati colocou: essas palavras têm preenchido o meu coração. Ontem eu estava muito mal de saudades da minha mãezinha. Mas Deus é o nosso tudo. Glória a Deus. É isso. Às vezes Ele não nos priva da dor, mas Ele está com a gente. Lembrem que agora nós somos um. Essa restituição não é uma restituição de conta paga, pecado perdoado. É uma restituição de comunhão. Esse é o verdadeiro objetivo do Evangelho. Comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. E não viver essa comunhão, esse ser um, já é viver inferno. Já é ter uma vida infernal. Não ter essa paz que excede todo entendimento, já é uma vida infernal. Não ter Ele como suficiente, já é uma vida infernal. Porque você vai sempre buscar alguma coisa e nunca vai alcançar. Sabe aquele tesouro no final do arco-íris? Você vai caminhar, caminhar, caminhar e nunca vai achar. Primeiro, porque o arco-íris não é um arco. Eu não sei se vocês já viram, mas de cima para baixo. Olhem na internet depois e pesquisem fotos tiradas de um arco-íris de cima para baixo. Então é alguém que estava acima do arco-íris, né, num avião, em alguma coisa, e tirou uma foto. O arco-íris não é um arco, é uma aliança, é um círculo. É um círculo. E essa aliança é de fato, né? O arco-íris nos foi dado como essa aliança de Deus. Gente, é isso. Tudo que Ele faz, é por amor. Que nós venhamos a nos lembrar e provar diariamente disso. Porque a Bíblia fala que se nós vivermos só para esse mundo, nós seremos piores do que os piores de todos os miseráveis. Quem vive só pensando nesse mundo, de estar curado agora, de estar rica, bem-sucedida agora, de estar casada agora, e não tem consciência e não vive para essa eternidade, é o pior de todos os homens. Então que nos lembremos dessa eternidade. Vamos terminar? Ai, nossa, gente, hoje tá difícil. É porque eu tô de filtro aqui, viu? Porque senão vocês iam ver. Ai, vamos. Versículo 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa:
Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto para baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro do destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Bom dia, Sheila. Bom dia. Deus abençoe vocês. Ai, gente, meu Deus. Ai, como eu chorei hoje lendo tudo isso. Que nós venhamos a entender e nos lembrar. Tudo isso que ele fez é por amor. Que hoje você prove desse amor. Pede aí, nós vamos encerrar a live agora. E aonde você estiver, curve a sua cabeça aí agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor que és o nosso consolo, o Senhor que és o nosso amigo, obrigada porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e nos convenceu do nosso pecado. E agora nós entendemos que essa reconciliação, ela não é só sobre um perdão de pecados, uma dívida que para nós era impagável, mas que ele veio e pagou. Não é só sobre isso. É sobre o amor de um pai que desejou se reconciliar, tornar um com a sua criação. Deus Emanuel, o Criador habitando na sua criação. Espírito Santo, o que seria da nossa vida sem o Senhor, né? Obrigada, porque mesmo não merecendo, esse amor é real, mesmo não sendo digna, mesmo sendo falhas, mesmo sendo como somos, imperfeitas. Ele deseja habitar em nós e ser um conosco diariamente. Que hoje nós venhamos a nos lembrar disso e a provar desse amor. Que venhamos de fato a nos derramar diariamente diante desse amor e também dizer sim para ele e corresponder, e que esse seja
a nossa maior história de amor vivida. Eu não quero que o meu casamento seja conhecido como a minha maior história de amor. Eu não quero que os meus filhos sejam conhecidos como a minha maior história de amor. O relacionamento com os meus pais. Não. Eu quero que com o Senhor eu viva a maior história de amor que alguém possa viver. Que com o Senhor eu consiga provar, mas também retribuir desse amor. Obrigada. Obrigada por esse amor que nos constrange, por esse amor que nos exorta, que nos edifica, que nos consola. Obrigada por esse amor. Obrigada por esse amor. Obrigada, Jesus, por ter suportado a cruz. Obrigada porque o Senhor não se importa, como diz a tua palavra, em nos chamar de irmãos e nos apresentar ao Pai e nos levar ao Pai, porque reconhecemos isso. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não chegaremos ao Pai se não fosse por Ti. Obrigada, Espírito Santo, porque diariamente o Senhor nos lembra desse amor. E por todas as vezes que pensamos que estamos sozinhos, que não damos conta, que não vamos conseguir, o Senhor vem e nos lembra desse amor, desse Deus Emanuel. E nos lembra que não estamos mais sozinhas. E por isso podemos passar. Eu acho que foi isso que Davi entendeu quando ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi conheceu esse amor porque só segurada nesse amor, só consciente desse amor é possível não temer o vale de sombra e da morte. Porque conforme diz em 1 Coríntios, e quando vier o verdadeiro amor, todo medo será lançado fora. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada. Ai, gente. Ai. Eu não vou conseguir parar de chorar agora. Glória a Deus. Esse amor é real. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar. Ai, que senão eu vou ficar só chorando. Ai, glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos ama. E por isso conseguimos, ainda que necessário for, passar pelo vale da sombra e da morte. Não temer, porque Ele está conosco. Amém? Ai, deixa eu me recompor, Jesus. Então, gente, hoje é o nosso segundo dia do propósito. Você que não está participando, entra, ainda dá. Nós estamos orando, nós estamos buscando de maneira intencional esse avivamento pessoal e esse relacionamento mais íntimo com a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Se você deseja participar,
entra no grupo do WhatsApp e nós vamos conversando, tá bom? A live vai ficar salva. Ai, gente, eu falei que ia passar pro YouTube, não passei. Mas hoje eu vou tirar todas as lives daqui e vou lançar lá no YouTube. E essa vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, viu? Obrigada por estarem aqui. E um excelente dia, desfrutando e caminhando na consciência desse amor do Pai, tá bom? Beijos. Ai.